Numa tarde escaldante, uma agente da pastoral da comunidade chamada Sofia chegou à delegacia de polícia para tentar liberar seu pai. No entanto, seus passos se transformaram em um pesadelo. Extorsão, violência e traição foram reveladas uma após a outra. Esta é a história sombria por trás da farda e do poder. O céu daquela tarde queimava sem misericórdia. O sol pairava exatamente acima das cabeças, castigando os telhados de amianto das casas da comunidade e refletindo o calor do asfalto rachado nas ruas do subúrbio. O vento parecia relutar em soprar, tornando o ar pesado no peito. A poeira subia toda vez que um ônibus passava, deixando um aroma de terra seca e fumaça de diesel que invadia as narinas. Em meio a essa atmosfera, os passos de uma jovem soavam lentos, mas firmes. Passos que carregavam um fardo mais pesado que o calor do dia. Era Sofia, a agente da pastoral conhecida por sua gentileza e paciência. Agora, ela caminhava com o rosto tenso em direção ao lugar que não queria visitar, a delegacia de polícia do bairro. A roupa que usava refletia sua simplicidade. Um vestido longo de cor creme que cobria seu corpo do pescoço aos tornozelos, e um lenço leve verde claro que amenizava seu rosto pálido. Em seu ombro, uma pequena bolsa que continha sua Bíblia e um caderno de anotações. Enquanto na mão direita, ela agarrava com força uma pasta marrom, que era sua única esperança de libertar seu pai, seu Jorge. Seu rosto estava suado, mas não apenas por causa do sol escaldante, era também pela ansiedade de como enfrentar os policiais conhecidos pela truculência naquele lugar. Sua respiração estava pesada, mas sua determinação não vacilava. Ela sabia que essa jornada era inevitável. Ao longo do caminho, alguns moradores do bairro a observavam das varandas. Alguns a cumprimentavam baixinho, outros apenas olhavam com pena. Todos sabiam o que havia acontecido com a família de Sofia. Seu pai foi acusado de atropelar uma pessoa, causando ferimentos graves, e foi detido pela polícia sob o pretexto de aguardar a investigação. No entanto, os boatos na feira diziam o contrário, que o caso era apenas uma desculpa para extorquir dinheiro de uma família pobre e sem influência. Sofia baixou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos ruins, mas a imagem do pai na cela fria continuava a assombrar seus passos. Quando o prédio da delegacia finalmente apareceu claramente no fim da rua, seu coração bateu mais rápido. O edifício se erguia sólido, com paredes pintadas de um bege desbotado e o grande brasão da Polícia Militar, PM, já poído pelo tempo. Na frente, o mastro da bandeira se mantinha ereto, com o verde e amarelo da bandeira do Brasil balançando preguiçosamente na brisa seca. O som de apitos e risadas dos policiais podia ser ouvido vagamente de dentro do portão. Ela parou por um momento em frente à entrada, engoliu em seco e respirou fundo. Naquele dia, ela não viera como agente pastoral cheia de paciência, mas como uma filha pronta para desafiar a injustiça. Ela sabia que o próximo passo poderia mudar tudo. E não havia como voltar atrás. Assim que Sofia entrou na sala de atendimento da delegacia, o ar lá dentro pareceu muito mais sufocante do que o sol lá fora. O cheiro de cigarro impregnado nas paredes misturava-se com o aroma de papel velho e suor humano acumulado por tempo demais. Um ventilador de teto antigo girava preguiçosamente, movendo o ar quente sem realmente refrescar. Atrás de uma longa mesa bagunçada com pilhas de processos e xícaras de café usadas, estava sentado um policial corpulento e de rosto azedo. Uma figura que parecia ser parte da própria sala. Seu olhar era penetrante, mas vazio e entediado. No peito de sua farda caque amarrotada, lia-se o nome, Cabo Bastos. Bastos olhou Sofia da cabeça aos pés com um olhar hostil. Qual o problema? Ele perguntou. Sua voz era grave e arrastada, como se cada palavra fosse um fardo que ele relutava em soltar. Sofia abaixou a cabeça educadamente, tentando manter o tom de voz respeitoso. Ela se apresentou e explicou calmamente que viera cuidar da libertação de seu pai, seu Jorge. De sua pequena bolsa, ela tirou os documentos do advogado e uma carta de recomendação do presidente da Associação de Moradores. 2 documentos pelos quais ela lutou nos últimos 2 dias com tanta esperança. No entanto, Bastos não pareceu nem um pouco interessado.
Ele pegou a pasta com uma mão, ergueu uma sobrancelha brevemente e depois olhou para ela como se quem estivesse à sua frente fosse apenas uma pequena interrupção em sua rotina. Com a ponta dos dedos sujos de tinta, Bastos folheou os documentos lentamente. Seus lábios formaram um sorriso cínico. Isso dá para resolver, disse ele finalmente. O tom de sua voz soava mais como uma zombaria do que uma certeza. Sofia esperou, esperando por uma explicação ou instrução adicional. Mas tudo que obteve foi o som alto de Bastos jogando a pasta sobre a mesa. O papel dentro dela amassou um pouco com o golpe bruto. Alguns outros policiais na sala olharam brevemente, mas logo voltaram a baixar a cabeça, fingindo estar ocupados. O clima ficou tenso, e Sofia podia sentir os olhares julgadores dos estranhos ao seu redor. Em seu coração, Sofia tentava manter a calma. Ela sabia que aquela delegacia não era um lugar amigável para pessoas pequenas como ela. Mas o olhar cínico de Bastos e seu tom de voz frio começaram a corroer sua paciência, pouco a pouco. Ela segurou a ponta da pasta sobre a mesa, tentando se controlar para não reagir. No entanto, um brilho de determinação começou a aparecer em seus olhos. A determinação de não se curvar ao jogo de poder que ela começava a sentir à sua frente. Ela ainda não sabia que aquele simples encontro na abafada sala de atendimento seria o começo de um pesadelo que ela jamais imaginara. Alguns minutos se passaram num silêncio opressor. Sofia permaneceu em frente ao balcão de atendimento com as mãos cruzadas na frente do corpo, tentando ser paciente enquanto Bastos escrevia algo em um pedaço de papel. O som da caneta arranhando o papel era claro em meio ao zumbido do ventilador antigo. Seu olhar era afiado, seus movimentos lentos, mas cheios de intenção. Como se quisesse fazer Sofia esperar mais do que o necessário. Depois de terminar de anotar, Bastos largou a caneta, soprou a ponta do papel e o empurrou com a ponta dos dedos, sem olhar para o rosto de Sofia. Se quer que seu pai saia rápido, tem que pagar a taxa administrativa, primeiro disse ele, em um tom casual, mas cortante. As palavras pairaram no ar como veneno. Sofia pegou o papel com as mãos trêmulas. Ela o desdobrou lentamente e instantaneamente seu coração disparou. Na folha que tinha o timbre da delegacia, estava escrito um número enorme, que fez seu sangue parecer parar de circular. O valor era como um tapa forte em seu rosto. Era surreal para uma agente pastoral com uma renda mínima. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza e sim de raiva. Sua respiração ficou ofegante, o peito subindo e descendo, e sua mente girava rapidamente entre o medo e a descrença. Ela levantou a cabeça lentamente, encarando Bastos com um olhar fuzilante. Sua voz tremia, mas era firme. Para que tanto dinheiro, senhor? Bastos recostou-se na cadeira, cruzou os braços com o rosto impassível. É o procedimento, senhora, disse ele friamente. Se quer o processo rápido, é assim que funciona. Muitas famílias entendem o sistema, ponto. Ele enfatizou a palavra entendem com um tom desafiador, como se estivesse testando a coragem de Sofia. No canto da sala, dois policiais mais jovens se entreolharam e riram baixo. Um deles até sussurrou, e, essa aí rodou também. A atmosfera da delegacia, que antes era apenas abafada, agora se transformava em um palco de tensão. Sofia sentiu o rosto esquentar. Ela sabia que isso não era apenas administração. Era extorsão, praticada abertamente na frente de muitas pessoas, e ninguém ousava dizer nada. Com um passo rápido, Sofia bateu o papel sobre a mesa com tanta força que vários outros documentos voaram. O que é isso? Ela gritou, sua voz embargada pela emoção. Isso é extorsão. Não existe lei que diga isso. Todas as cabeças na sala se viraram instantaneamente. Os policiais que fingiam estar ocupados agora olhavam fixamente para a fonte do som. O silêncio tomou conta da delegacia, apenas a respiração pesada e trêmula de Sofia era ouvida. Bastos ficou imóvel por alguns segundos, depois levantou-se lentamente da cadeira. Seu rosto mudou tenso, os olhos se estreitaram cheios de raiva. Mas por trás de seu olhar sombrio, uma coisa era clara, aquela mulher tinha acabado de acender um fósforo no lugar errado. A voz alta de Sofia cortou o ar como um chicote.
Sua frase ecoou por toda a sala de atendimento, que antes era barulhenta com conversas e o som de máquinas de escrever. Em um instante, toda a atividade cessou. Os policiais atrás das mesas baixaram os olhos. Os cidadãos que esperavam sua vez pararam de preencher formulários, e uma mãe que carregava o filho chegou a tapar a boca da criança para que ficasse quieta. Todos os olhos estavam agora fixos na figura da jovem mulher que permanecia firme no meio da sala, com o rosto zangado e os olhos ardendo. A atmosfera mudou drasticamente do caos para um silêncio assustador. Apenas o ventilador de teto antigo ainda rangia lentamente, preenchendo o vazio entre os olhares julgadores. O cabo Bastos, parado atrás da mesa, agora parecia uma brasa prestes a explodir. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, e sua respiração era ofegante, contendo a emoção. Ele olhou para Sofia como um predador interrompido em seu próprio território. Meça suas palavras, mulher, ele rosnou, sua voz trovejando. A cadeira perto dele foi arrastada quando ele se levantou abruptamente, fazendo um barulho áspero no chão. Alguns outros policiais que estavam sentados começaram a se levantar, mas nenhum se atreveu a se aproximar. Eles sabiam que quando Bastos perdia o controle, ninguém poderia detê-lo sem ser arrastado junto. Em um instante, Bastos caminhou rapidamente em direção a Sofia. Seu corpo grande era como um muro em movimento, dominando o espaço à sua frente. Com uma mão grande e dura, ele empurrou Sofia até que suas costas batessem na parede. O impacto foi forte o suficiente para fazer a cabeça de Sofia zumbir e sua visão girar por um momento. Antes que ela pudesse respirar, a mão de Bastos já estava agarrando seu pescoço, pressionando com força até que sua respiração fosse sufocada. Quem você pensa que é para gritar aqui? Sua voz era baixa, mas mais assustadora do que seu grito anterior. Seu olhar era afiado e cheio de ameaça, como de um animal selvagem afirmando seu domínio na própria jaula. Sofia tentou lutar. Suas duas mãos se levantaram, agarrando o pulso de Bastos para tentar afrouxar o aperto. Mas sua força não era páreo. Seus olhos ficaram vermelhos, contendo a dor, e o som de sua tosse foi ouvido por toda a sala. Alguns cidadãos pareceram chocados, mas apenas ousaram olhar, sem se mover. O medo era tão palpável no ar que o próprio ar parecia ter congelado. Um dos policiais mais jovens ameaçou avançar, mas foi interrompido por um olhar severo de seu superior. Ninguém se atreveu a ajudar. Sofia era agora a única voz da verdade em um lugar dominado pelo medo e pelo poder. Em seu coração, ela jurou que se saísse viva daquele lugar, nada mais a faria curvar-se à injustiça. Sofia tossiu com força, o ar entrando com dificuldade em seus pulmões quando o aperto da mão de Bastos finalmente se soltou. Sua garganta estava quente e dolorida, como se uma brasa tivesse acabado de ser acesa ali. Ela se encostou na parede, engolindo saliva que parecia cacos de vidro. O ar na sala de atendimento voltou a circular, mas a atmosfera permanecia rígida. Bastos estava parado na frente dela. Seus olhos a encaravam com ódio, enquanto sua boca estava fechada com força, como se contivesse os palavrões que quase escaparam. Sofia agarrou o próprio pescoço, tentando se acalmar. Mas por trás da dor aguda sua mente trabalhava rápido. Ela sabia que tinha que fazer alguma coisa. A prova era a única maneira de garantir que essa violência não desaparecesse no silêncio. Com a mão direita ainda tremendo, Sofia alcançou lentamente o bolso do vestido. Seu coração batia tão forte que quase podia ser ouvido. Lá estava guardado seu celular simples preto. A única coisa de valor que ela sempre carregava para contatar os membros da pastoral ou coordenar as atividades da igreja. A tela ainda estava acesa e, sem pensar muito, ela abriu a câmera. Ela levantou o celular, meio escondido atrás da pasta marrom que segurava, e apertou o botão de gravar. Um movimento pequeno, mas cheio de coragem. Você não pode esconder isso, ela sibilou baixinho, quase como uma oração. Mas alto o suficiente para Bastos, que estava parado à sua frente, ouvir. Bastos congelou por alguns segundos. Seu rosto ficou tenso. Seu olhar desceu para o celular, que agora claramente gravava seu rosto, e depois voltou para Sofia.
As risadas abafadas de alguns policiais que assistiam começaram a diminuir, substituídas por sussurros de medo. Ninguém se atreveu a falar. Os olhos de Bastos se estreitaram, sua respiração pesada e o maxilar cerrado. Você é corajosa, ele murmurou, mas seu tom era como uma ameaça guardada para mais tarde. Ele deu um passo para trás, girou os ombros e olhou ao redor da sala. Todos que estavam assistindo agora baixaram a cabeça profundamente, fingindo não saber o que tinha acabado de acontecer. Sofia continuou gravando, embora sua mão começasse a tremer violentamente. Ela sabia que aquela gravação poderia ser sua proteção ou estupim para um perigo ainda maior. Bastos finalmente se virou e olhou para ela uma última vez antes de se afastar em direção a uma sala nos fundos. O som de seus coturnos batendo no chão ecoava, sinalizando uma raiva que ainda não havia se apagado. Em seu coração, ela sentiu uma mistura de medo e alívio. Ela conseguiu capturar a verdade, mesmo que fosse apenas um pequeno fragmento do inferno que acabará de experimentar. Mas por algum motivo, quando viu Bastos olhando para ela por cima do ombro, de trás da porta, com um leve sorriso antes de desaparecer, ela sentiu um arrepio estranho. Aquele sorriso não era um sinal de rendição. Era uma promessa silenciosa de que ele voltaria. Depois que a comoção na sala de atendimento diminuiu, a atmosfera na delegacia voltou ao normal. Mas apenas superficialmente. Sofia permaneceu de pé, com os joelhos fracos, pegando a pasta marrom que havia caído no chão. Suas mãos ainda tremiam, sua respiração não estava estável, e a marca do estrangulamento em seu pescoço deixava uma mancha roxa avermelhada. Ela olhou ao redor. Os policiais agora estavam de volta às suas mesas, mas nenhum se atreveu a olhar para ela. Todos fingiam estar ocupados. Como se o que aconteceu fosse apenas uma sombra que era melhor esquecer. Sofia sabia que tinha que sair antes que algo pior acontecesse. Com passos rápidos mas medidos, ela se moveu em direção à saída lateral da delegacia. O corredor que levava à porta dos fundos parecia estranho e longo. A luz do dia entrava pelas janelas altas, projetando sombras listradas no chão, como grades de prisão. O ar ali era quente e úmido, e o som de um ventilador antigo rangendo preguiçosamente no teto aumentava a atmosfera sinistra. As paredes estavam cobertas de cartazes de serviço sem propina já amarelados e empoeirados. Uma ironia, considerando o que acabará de acontecer. Sofia caminhou lentamente, segurando a pasta contra o peito, garantindo que seus passos não chamassem atenção. Cada batida de seu sapato ecoava, parecendo alta demais naquele corredor vazio, como se marcasse sua presença para um mundo silencioso. Depois de alguns passos, ela parou por um momento sob a luz do sol que vinha da janela. Sua respiração começou a desacelerar. Ela tirou o celular do bolso e olhou para a tela com o coração batendo forte. A gravação ainda estava lá. O rosto de Bastos, sua voz e o momento em que ele a empurrou e estrangulou estavam claros. Sofia encarou a tela por um longo tempo. Seus olhos começaram a lacrimejar, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez ela sentiu que tinha uma prova. Finalmente, ela murmurou baixinho. Um pequeno sorriso apareceu no canto de seus lábios. Ela enxugou o suor da testa, olhando para a porta no fim do corredor, a apenas alguns metros de distância. No entanto, essa felicidade durou apenas um segundo. Antes que ela pudesse dar o próximo passo, de repente ouviu passos rápidos atrás dela. Pesados e apressados. Ela teve tempo de se virar, mas não de ver quem era. Em uma fração de segundo, algo atingiu a parte de trás de sua cabeça com força. O mundo escureceu instantaneamente. A pasta marrom e o celular que ela segurava caíram no chão junto com seu corpo, que desabou sem forças. A luz do sol da janela continuava a iluminar o chão, atingindo o celular que agora estava com a tela rachada, exibindo a última imagem, o rosto de Sofia, que havia sorrido de alívio antes que tudo ficasse escuro. Lentamente a consciência de Sofia retornou, como uma luz fraca penetrando na escuridão. Sua cabeça latejava violentamente, sua visão estava embaçada e seu corpo parecia pesado. Quando seus olhos começaram a focar, a primeira coisa que percebeu foi o cheiro de mofo e poeira que sufocava seu peito.
A sala ao seu redor parecia estranha e sombria, espaçosa, mas suja, com paredes de pintura desbotada cheias de manchas escuras e marcas de umidade crônica. O telhado estava esburacado, permitindo que raios de sol da tarde entrassem em linhas brilhantes que cortavam a poeira flutuante. Ela percebeu que suas mãos estavam amarradas nas costas. Os pulsos doíam por causa das abraçadeiras de plástico que pressionavam fortemente sua pele. À sua frente, havia apenas uma cadeira de ferro velha e uma mesa longa coberta de ferrugem. O ar ali parecia morto. Como se a sala tivesse sido abandonada por humanos há muito tempo. Sofia tentou se mover, mas o som da cadeira arrastando apenas ecoou nas paredes vazias da sala, aumentando a atmosfera assustadora. Então, por trás da luz à frente, surgiu uma figura que fez sua respiração parar. Cabo Bastos caminhava lentamente em sua direção. Sua farda estava amassada, o rosto rígido, e em suas mãos ele segurava o celular preto de Sofia. Um sorriso cínico se espalhou por seus lábios. O sorriso de alguém que sabe que está por cima. Você achou que esse vídeo ia te salvar? Sua voz era baixa, mas cada palavra batia forte nos ouvidos de Sofia. Ele se aproximou mais e, sem hesitar, esmagou o celular no chão com toda a força. O som de vidro quebrando e metal se partindo ecoou alto na sala vazia, como o som da esperança sendo destruída. Bastos olhou para os destroços com satisfação e depois ergueu o rosto para Sofia. E agora? Quem vai acreditar em você? Sem provas, sem testemunhas. Você é só uma crentezinha pobre lutando contra o sistema, disse ele, com um tom cheio de desprezo. Sofia olhou para ele por trás dos cabelos que cobriam parte de seu rosto. Sua respiração estava ofegante, seus olhos começaram a marejar, mas não de medo e sim de uma raiva contida. Sob a luz do sol que entrava pelo telhado esburacado, seu rosto parecia pálido em contraste. Mas seus olhos brilhavam como brasas que ainda não haviam se apagado. Bastos não percebeu que, embora as cordas ainda prendessem suas mãos, o espírito dentro daquela mulher já estava começando a se acender novamente. O silêncio pairou por alguns segundos, ouvindo-se apenas a respiração dos dois. Bastos se virou caminhando lentamente em direção à mesa, preparando algo de dentro de uma gaveta, talvez uma ferramenta para assustá-la. Mas foi nesse momento que Sofia começou a puxar as abraçadeiras em seus pulsos com pequenos movimentos, tentando encontrar uma folga no nó. Ela ignorou a dor nos pulsos. Ela sabia que o celular estava destruído, mas também sabia que o que havia sido gravado já estava salvo no backup da nuvem, graças ao recurso de sincronização automática que ela sempre ativava para suas aulas da pastoral. Bastos podia destruir o objeto, mas não a verdade. Em meio ao calor dos raios de sol que atravessavam o telhado, Sofia prometeu a si mesma, se ela saísse viva daquela sala, a primeira coisa que ela destruiria não seria mais o sistema, mas aqueles que se escondiam por trás dele. Bastos olhou para Sofia com olhos selvagens, brilhando com raiva e arrogância. Sua respiração era pesada, como a de um animal selvagem que acabará de encontrar sua presa. Sua mão grande e áspera se ergueu no ar. E antes que Sofia pudesse reagir, um tapa forte atingiu seu rosto. O som ecoou, quicando nas paredes vazias da sala. A cabeça de Sofia foi jogada para o lado. Seus cabelos se soltaram, cobrindo parte do rosto. Sua visão escureceu por um momento, mas ela se recusou a chorar. Bastos não parou. Ele deu mais um passo à frente e desta vez, um soco forte atingiu o outro lado de seu rosto. Seu corpo tremeu. A cadeira de madeira em que ela estava sentada rangeu alto, quase quebrando. Sangue começou a escorrer lentamente do canto de sua boca, passando pelo queixo e pingando no chão empoeirado. Agora fique quieta, senão, gritou Bastos, sua voz embargada por uma emoção descontrolada. Ele ergueu a mão novamente, mas parou no ar, como se contivesse um impulso louco de bater com mais força. Sofia olhou para ele com a visão turva, mas em seu olhar algo havia mudado. Não era medo, mas uma raiva profunda. Seu corpo estava fraco, mas seu coração se recusava a se submeter. Ela mordeu o próprio lábio, segurando o choro que quase explodiu. Em sua mente surgiu o rosto de seu pai atrás das grades. Um rosto cansado que a olhava com esperança.
e a partir daí sua determinação cresceu. Ela sabia que se desistisse agora, não haveria mais nada pelo que lutar. A sala parecia ficar mais quente e silenciosa. Do telhado esburacado, a luz do sol iluminava o rosto ensanguentado de Sofia, criando um contraste entre seus ferimentos e sua firmeza. Bastos girou no lugar, tentando se acalmar. Ele acendeu um cigarro com as mãos trêmulas, tentando esconder o caos dentro de si mesmo. Quem você pensa que é? Apenas uma crentezinha do subúrbio, disse ele com uma risada amarga. Metade tentando se convencer de que aquela violência ainda era racional. Mas em seu olhar, que ficava cada vez mais turvo pela fumaça, ele podia ver Sofia olhando de volta para ele. Fria. Um olhar que, na verdade, o deixava inquieto. Sofia abaixou a cabeça. Ela limpou o sangue dos lábios com as costas da mão. Ela queria gritar, mas sabia que não adiantaria. Não havia outras vozes humanas lá fora. A delegacia estava muito quieta. Como se o mundo inteiro tivesse tapado os ouvidos para os gritos da verdade. O que se ouvia era apenas o zumbido de um ventilador antigo à distância, seguido pelo som dos passos de Bastos, andando de um lado para o outro como um criminoso que perdeu o rumo. Naquele silêncio, Sofia começou a perceber algo. Seu medo estava começando a morrer. O que restava agora era raiva e coragem. Duas coisas que, quando unidas, podem tornar qualquer um muito perigoso. O silêncio na sala parecia um peso pressionando o peito. Apenas o som dos passos de Bastos se afastando e o farfalhar da poeira no ar testemunhavam o sofrimento de Sofia. Seu corpo estava fraco, o rosto inchado, o sangue seco nos lábios, mas seus olhos ainda estavam abertos, encarando o teto danificado. Do buraco no telhado, um feixe de luz do sol caía diretamente sobre seu corpo, refletindo a poeira que girava lentamente como uma névoa fina. Em sua visão turva, aquela luz parecia quente, diferente do sol escaldante lá fora. Em meio à dor e ao medo que quase a afogavam, aquela luz parecia um pequeno sinal, um chamado gentil para que ela não desistisse. Então, das profundezas de sua memória, surgiu o rosto de um homem idoso. Seu pai, seu Jorge. O rosto apareceu tão claramente, com um sorriso calmante e a voz grave que costumava guiá-la na leitura da Bíblia na varanda de casa. Ela se lembrou de como seu pai sempre dizia, com olhos ternos: a verdade nunca perde, minha filha, mesmo que os maus se escondam atrás de uma farda. Essa frase agora ecoava alto em sua cabeça, substituindo a voz de Bastos, substituindo o medo, substituindo a dor. Essas palavras não eram apenas um conselho, eram um lembrete de que o sangue e as feridas que ela carregava agora não eram um sinal de fraqueza, mas a prova de que ela ainda estava viva para lutar. Sofia respirou fundo. O ar na sala era pesado, mas agora ela o inalava como se estivesse engolindo um novo espírito. Seu olhar se aguçou, as veias do pescoço tensionaram e seus dentes se cerraram, contendo a dor aguda. Ela olhou para as abraçadeiras de plástico que envolviam seus pulsos. A dor era excruciante, mas a raiva em seu peito era muito maior. Com toda a força que lhe restava, ela começou a puxar as abraçadeiras primeiro lentamente e depois com mais força, até que o som das fibras de plástico se esticando foi ouvido. Crec! Crec! Cada vez mais forte. Seus olhos se fecharam e o suor misturado ao sangue escorria de seu queixo. Cada puxão não era apenas uma luta física, mas um juramento em seu coração. Ela não morreria em silêncio. Finalmente, com um puxão final cheio de energia, a abraçadeira se rompeu. Sua respiração estava ofegante, mas seu rosto estava tenso de determinação. Ela olhou para as mãos agora livres, cheias de arranhões, mas tremendo com um novo vigor. A luz do sol vinda do telhado agora iluminava seu rosto com mais intensidade, como se lhe desse uma bênção. Sofia sabia de uma coisa: ela não era mais uma vítima. Ela era a testemunha viva de um crime que teria que ser pago. E a partir daquele segundo, o medo se tornou combustível. Combustível para sobreviver, para revidar e para garantir que o nome de seu pai não fosse enterrado junto com a podridão deles. Bastos estava parado a alguns metros de Sofia, de costas para ela, ocupado arrumando sua farda e pegando o cigarro que havia caído no chão.
Ele não percebeu que atrás dele, a mulher que ele acabará de torturar estava preparando algo que ele nunca esperaria. Sofia levantou-se lentamente, sua respiração pesada, o corpo ainda tremendo, mas seus olhos agora brilhavam com uma coragem que não podia mais ser apagada. Ao seu lado, a cadeira de madeira que fora sua ferramenta de tortura agora se transformava em uma arma. Ela agarrou o encosto com força. Suas mãos feridas tremiam, não de medo, mas de contenção de energia. Em sua cabeça apenas uma frase se repetia: eu não posso morrer aqui. Os passos de Bastos pararam por um momento quando ele ouviu um pequeno som atrás de si. Mas antes que pudesse se virar, a cadeira voou rapidamente e atingiu sua cabeça. O som surdo de toque ecoou pela sala vazia. O impacto foi tão forte que lascas de madeira voaram. O corpo de Bastos foi jogado para frente, batendo na mesa enferrujada. Sangue fresco jorrou imediatamente de sua têmpora, e o cigarro ainda aceso caiu de sua boca, queimando levemente um pedaço de papel no chão. Sofia ficou parada, ofegante. Seu corpo balançou, mas seu olhar permaneceu fixo. Afiado, cheio de vingança e convicção. Pela primeira vez, ela não se sentia mais como uma vítima. Alguns segundos se passaram em silêncio. Bastos não se mexeu, apenas o som da respiração ofegante preenchia a sala. Ela soltou a cadeira, agora quebrada, em suas mãos, e se abaixou para pegar a pasta marrom que havia caído no chão. Suas mãos estavam cobertas de sangue, fosse o seu próprio ou de Bastos. Ela limpou o rosto com as costas da mão, deixando uma mancha vermelha em sua bochecha. Com passos vacilantes, ela caminhou em direção à porta. Cada passo parecia pesado, mas sua determinação era mais forte que a dor em seu corpo. Ela sabia que não era o fim, era apenas o começo. Sofia abriu a porta da sala com um tranco forte. O ar da tarde atingiu seu rosto, quente, agudo, mas parecia a primeira lufada de liberdade depois de tanto tempo presa no inferno. Ela olhou ao redor com a respiração acelerada, certificando-se de que ninguém havia. O corredor estava deserto. Ela correu com toda a força em direção à porta dos fundos da delegacia, escondendo-se nas sombras do prédio. Ao longe, ouvia-se o som de pássaros e o barulho dos carros na rua principal. Como se o mundo lá fora não soubesse o que tinha acabado de acontecer. Na sua mão esquerda, a pasta estava firmemente agarrada. Na outra mão, ainda pingava sangue fresco. Um símbolo de uma coisa certa: a coragem havia substituído o medo. Assim que a velha porta dos fundos da delegacia se abriu, a luz do sol da tarde cegou imediatamente os olhos de Sofia. Ela foi forçada a semicerrar os olhos, segurando a dor de cabeça que ainda latejava. O ar quente lá fora parecia recebê-la com chicotadas. Mas para ela aquele calor tinha o gosto da liberdade que acabará de ser retomada à força. Ela correu para fora da soleira, atravessando o terreno arenoso e árido nos fundos da delegacia. O mato alto crescia desordenadamente, escondendo cacos de vidro, pregos e entulho de construção. Do lado direito, uma fileira de viaturas empoeiradas estava estacionada, nenhuma delas ocupada. Cada passo de Sofia soava alto. Suas sapatilhas batiam na terra seca, enquanto sua respiração era rápida e ofegante, sinalizando que seu corpo estava quase no limite. Suor misturado com sangue escorria de sua testa. Cada segundo correndo parecia uma batalha contra o tempo. O ar estava pesado, seus pulmões pareciam queimar. Mas ela sabia que parar significava morrer. Ela segurava firmemente a pasta marrom contra o peito, como se ali estivessem guardadas todas as razões pelas quais ela deveria continuar viva. À distância, ela viu as sombras de alguns moradores do bairro no fim da rua. Silhuetas que pareciam uma esperança. Ela tentou abrir a boca para gritar por ajuda, mas sua voz estava rouca. Sua garganta doía terrivelmente por causa do estrangulamento de Bastos mais cedo. Apenas um som baixo saiu, quase inaudível, como um sussurro engolido pelo vento quente. Mesmo assim, seus passos não pararam. Sofia sabia que estava a um passo de alcançar o mundo exterior. O mundo onde a verdade ainda podia ter voz. No entanto, o destino ainda não estava do seu lado.
De trás dela, de repente, ouviu-se o som de uma porta de metal sendo batida com força. O som ecoou agudamente, seguido por passos apressados e um grito abafado. A respiração de Sofia engasgou, mas ela não olhou para trás. Ela sabia quem poderia estar saindo e sabia o que aconteceria se fosse pega novamente. O vento quente atingiu seu rosto, fazendo seus cabelos soltos grudarem em suas bochechas ainda machucadas. Ela acelerou o passo, seus olhos procurando uma rota segura entre os arbustos e os veículos. A sombra de uma figura corpulenta apareceu no canto de sua visão, refletida no vidro de um carro. Passos rápidos, cheios de raiva. E isso foi o suficiente para fazer a adrenalina de Sofia disparar. Ela continuou correndo, atravessando o dia escaldante, sem pensar em mais nada. Seu coração batia forte como um tambor de guerra, enquanto sua própria voz não saía mais de sua garganta. O céu parecia claro e quente demais, como se engolisse todas as cores ao redor, deixando apenas duas coisas: a respiração e a determinação. À distância, o som de um apito foi ouvido vagamente, seguido pelo grito áspero de alguém chamando seu nome. Mas ela não se importou. Ela sabia apenas de uma coisa: tinha que sair daquele pátio, atravessar o portão e alcançar a rua principal em frente ao bairro. Sob o sol escaldante, Sofia não era mais uma vítima, mas uma fugitiva da verdade, lutando contra um sistema podre que queria apagá-la do mundo. Os passos de Sofia começaram a vacilar. Seu corpo, coberto de feridas e exaustão, parecia não ser mais capaz de suportar o peso em seus ombros. A estrada de terra que ela atravessava era irregular e quente, fazendo sua visão girar. Sua respiração estava ofegante, os lábios secos, e o barulho dos veículos ao longe soava como um eco, separado do mundo real. Ela se agarrou ao tronco de uma árvore na beira da estrada, tentando impedir que seu corpo desabasse. No entanto, no passo seguinte, seus joelhos cederam e seu corpo caiu, estatelado no chão empoeirado. A poeira subiu, grudando em seu rosto e cabelo. Em estado de semiconsciência, ela ouviu passos de alguém se aproximando apressadamente, seguido pela voz de um homem chamando com um tom preocupado. Moça, ei, o que aconteceu com você? O homem se ajoelhou ao lado dela. Seu rosto estava parcialmente obscurecido pela sombra de um boné puído que ele usava. Ele estava vestido de forma simples, camisa cinza amassada, calça jeans desbotada e uma bolsa preta a tiracolo que parecia pesada em seu ombro. Sua respiração estava calma, mas seu tom de voz era cheio de preocupação. Você está ferida? Sente-se, beba isso, disse ele, oferecendo uma garrafa de água. Sofia a aceitou com as mãos trêmulas, bebendo alguns goles antes de finalmente olhar para o homem com uma visão fraca. Quem é você? Ela perguntou baixinho. O homem deu um pequeno sorriso e tirou um crachá de imprensa do bolso da camisa. Meu nome é André. Sou jornalista local. Por acaso eu estava fazendo uma reportagem perto daquela delegacia, tentando conseguir dados sobre um esquema de corrupção que supostamente envolve alguns policiais lá de dentro. Ao ouvir a palavra corrupção, Sofia imediatamente se endireitou. Embora ainda fraca, ela olhou para André com olhos penetrantes, uma mistura de esperança e desconfiança. Você disse corrupção. Eu acabei de sair daquele inferno. Um policial chamado Bastos. Ele extorque pessoas, incluindo meu pai, ela disse, com a voz embargada, mas firme. O rosto de André ficou sério instantaneamente. Ele olhou para Sofia atentamente e disse baixinho, esse nome. Já suspeitamos dele há muito tempo. Bastos é um dos nomes que sempre aparecem em denúncias anônimas. Mas até agora, não tínhamos nenhuma prova concreta. Se é verdade que você conseguiu gravar alguma coisa, isso pode ser a chave de tudo. As palavras de André fizeram o peito de Sofia apertar. Ela balançou a cabeça lentamente, as lágrimas escorrendo sem que ela pudesse conter. O celular. Ele foi destruído na minha frente, ela disse com a voz rouca. André baixou a cabeça em silêncio por alguns segundos, e depois disse com firmeza, nesse caso ainda temos outra maneira. Ele a ajudou a se levantar, limpando a poeira de seus ombros com cuidado. Eu vou te ajudar, mas você precisa se acalmar e ser forte.
Pessoas como eles não vão parar até que nós paremos. Sofia olhou para ele. Havia um pequeno brilho de esperança em seus olhos, mas também um medo enorme que ainda não havia desaparecido. Eles caminharam lentamente, deixando a estrada de terra quente do bairro, em direção a um pequeno bar na beira de um campo para se abrigarem. Atrás deles, o sol ainda estava alto. Mas dentro do peito de Sofia, outro fogo começava a queimar. Não mais apenas raiva, mas a determinação de expor algo muito mais sombrio do que apenas extorsão. Uma rede criminosa escondida atrás de fardas e poder. Naquela noite, o ar estava frio e silencioso. Sofia sentou-se no pequeno bar com André. A luz de uma lâmpada de querosene refletia em seus rostos cansados. Sobre a mesa, o notebook antigo de André exibia várias fotos de sua investigação. As imagens estavam borradas, mas claras o suficiente para mostrar Bastos, o delegado Barros e um político local participando de uma reunião fechada em uma casa luxuosa. Sofia olhou para a tela com a testa franzida, o coração batendo forte. Ela começou a perceber que o problema era muito maior do que apenas extorsão. André explicou em voz baixa, mas firme. Eles estão todos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro, disse ele. O modus operandi é através de acidentes forjados. Eles fingem prender alguém e depois extorquem a família com pretextos administrativos. O dinheiro do resgate é lavado através de contas de várias fundações pertencentes a políticos. Sofia ficou atônita, seus olhos lentamente se aquecendo. Todas as peças começaram a se encaixar. Seu pai, o boletim de ocorrência estranho e as ameaças de Bastos. Ela olhou para André. Sua voz tremia, contendo a emoção. Então, meu pai foi apenas uma vítima do jogo deles? André assentiu lentamente, olhando para a tela com o rosto tenso. Muito provavelmente sim. E eles fazem isso há anos. Muitas famílias ficam em silêncio por medo. Essas palavras fizeram Sofia ficar em silêncio por um longo tempo. Raiva, tristeza e medo misturados. Mas por trás de seus olhos marejados, surgiu uma pequena chama, o desejo de lutar. Sofia cerrou os punhos, olhando para a tela do notebook com um olhar penetrante. Se isso é realmente um grande esquema, então eles precisam saber de uma coisa, disse ela lentamente, mas sua voz era pesada e trêmula de determinação. Eu não vou ficar em silêncio. André olhou para ela por um momento e depois sorriu levemente. Nesse caso, a partir desta noite, você não é mais uma vítima. Você é uma testemunha. E aquela noite silenciosa se tornou o começo de uma pequena guerra que abalaria aqueles que se escondiam atrás de fardas e cargos. Aquele dia deveria ter sido o primeiro passo em direção à justiça. Uma manhã clara, céu azul sem nuvens e um novo espírito no peito de Sofia, que já começava a se recuperar de seus ferimentos. Ela estava sentada no banco do passageiro do carro velho de André, segurando a pasta com cópias das fotos e notas da investigação. André dirigia em silêncio, apenas ocasionalmente olhando pelo retrovisor. Vamos entregar tudo para a sede do jornal na cidade. Depois disso, eles não conseguirão mais abafar este caso, disse ele. Sofia assentiu. Seu coração estava cheio de esperança. Ao longo do caminho, ela olhava para os campos e para a periferia que deixavam para trás, pensando em seu pai. Que talvez finalmente a justiça estivesse do seu lado. No entanto, tudo mudou assim que o carro parou em frente ao prédio do jornal local. A atmosfera ali estava estranha. Silenciosa demais para o horário de trabalho. Não havia atividade no saguão, nem outros repórteres. Apenas 2 homens de terno parados em frente à porta de vidro. Um deles era corpulento, com cabelos penteados para trás e um sorriso calmo demais para a situação. Sofia reconheceu imediatamente aquele rosto das fotos da investigação de André, o delegado Barros. Seu coração disparou imediatamente. Barros caminhou lentamente em direção a eles e disse, em um tom monótono mas cortante, obrigado, André. Ele deu um tapa no ombro do jornalista gentilmente, mas cheio de significado. Sofia olhou para André com os olhos arregalados, seu corpo tenso. Você trabalha para eles.
Sua voz falhou em meio à respiração ofegante. André baixou a cabeça. As mãos que antes seguravam o volante agora tremiam. Ele não respondeu, apenas fechou os olhos, como se carregasse o peso de um pecado grave. Mas tudo estava claro. Barros olhou para Sofia com um olhar satisfeito. O olhar de um caçador que encurralou sua presa perfeitamente. Do estacionamento, o som da porta de outro carro se abrindo com força. Um homem corpulento saiu lentamente. Sua cabeça estava enfaixada e seu rosto cheio de vingança. Bastos. O ferimento em sua têmpora ainda não havia cicatrizado, mas seu olhar era afiado como o de um animal que acabará de encontrar um motivo para se vingar. Sofia deu um passo para trás, mas Barros levantou a mão, sinalizando para que seus homens mantivessem posição. Calma, dona Sofia. Nós só queremos conversar, disse ele, com um tom suave que na verdade tornava o ar ainda mais frio. André finalmente sussurrou, me perdoe. Eles ameaçaram minha família. Mas para Sofia, essas palavras não significavam mais nada. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. A pessoa em quem ela confiava como aliada agora estava vendendo. E em frente ao prédio que deveria ser o lugar onde a verdade era defendida, ela estava agora cercada por mentiras vestidas em uniformes oficiais. Sofia tentou resistir, mas 2 policiais corpulentos já haviam agarrado seus braços. Ela foi arrastada em direção a um carro preto, sem placa, que esperava em frente ao prédio do jornal. Sua voz mal era ouvida em meio ao ronco do motor que ligava. A pasta contendo as provas e as fotos da investigação caiu de suas mãos, foi ao chão e foi pisada pela bota de um dos policiais. A porta do carro foi aberta bruscamente e o corpo de Sofia foi jogado para dentro. No banco da frente, o delegado Barros sentou-se calmamente, como o executor que há muito tempo preparava a sentença. Ao lado dele, Bastos sorriu levemente. Seu rosto ainda estava coberto de curativos, mas seus olhos brilhavam de ódio. O carro partiu lentamente, deixando o prédio para trás, atravessando as ruas da cidade que começavam a escurecer com o cair da tarde. Dentro do carro, o ar estava pesado. Ouvia-se apenas o zumbido do ar-condicionado e o som dos pneus no asfalto. Sofia tentou regular a respiração, contendo tremor nas mãos amarradas. Então, a voz de Barros soou baixa e assustadora. Você sabe demais, Sofia, disse ele. Mas não se preocupe. Seu pai já está livre. Sofia se virou rapidamente, o rosto cheio de esperança misturada com confusão. O que você quer dizer? Ela perguntou com a voz rouca. Barros olhou para ela brevemente pelo espelho retrovisor e sorriu friamente. Ele nunca esteve preso. Essas palavras a atingiram como facas. O mundo pareceu parar de girar. Bastos virou-se para trás, rindo, e acrescentou em tom de zombaria, seu pai é um dos nossos, querida. Foi ele quem te entregou. Sofia engasgou, os lábios tremendo, os olhos arregalados em descrença. Em sua mente a imagem de seu pai, a figura pela qual ela lutou tanto, instantaneamente se transformou no rosto de um traidor. Todo o sacrifício, todas as feridas, todas as lágrimas. Eram apenas um jogo armado pelas pessoas em quem ela confiava. Não. Isso não é possível, ela murmurou baixinho. Mas ninguém respondeu. Barros apenas olhou pela janela, aproveitando o silêncio que ele mesmo havia criado. O carro continuou passando pelo portão do complexo policial em direção aos fundos, até aquele prédio velho e empoeirado com o telhado esburacado. O lugar onde Sofia fora mantida em cativeiro antes. Seu coração batia forte. Ela sabia para onde a estavam levando. Alguns minutos depois, a porta do carro foi aberta. E Sofia foi arrastada de volta para aquela sala. A mesma sala silenciosa. A luz fraca estava acesa. A cadeira de madeira no meio da sala ainda estava lá, como se nunca tivesse sido tocada desde o dia em que ela escapou. A câmera de segurança no canto do teto piscava em vermelho, gravando cada movimento. Sofia foi forçada a sentar. As abraçadeiras de plástico voltaram a envolver seus pulsos. Barros parou perto da porta. Sua voz era baixa, mas fria.
Esta gravação é para quem tentar abrir a boca novamente. Clique. A câmera ligou. O rosto de Sofia, cheio de